Olá, crianças, tudo bem? Bem, essa semana nós vamos começar com a apostila do terceiro bimestre, tá bom? Hoje é a aula de ciências. Vamos lá pegar a apostila de ciências e acompanhar a leitura juntos? Prestem atenção. Você sabe por que a âncora afunda, mas o navio flutua? Sabe do que são feitas boias para evitar que as pessoas afundem na água? Os materiais têm características muito diferentes, e isso faz com que o navio e uma boia sejam feitos de materiais distintos, tá? Materiais diferentes. Você já estudou algumas propriedades dos materiais, porém há muito mais para descobrir. Então nós vamos entender um pouquinho agora. O João de Barro é um passarinho, é uma ave muito comum aqui no Brasil, principalmente nas regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Esse pássaro é personagem de várias lendas e histórias, como a que você vai ler a seguir. Então, nós temos aí o João de Barro em seu ninho. O nome dessa ave vem do tipo de ninho que ele constrói, o qual é feito de barro, já diz, né? João de Barro. Além do barro, ele usa a palha e pequenos gravetos, que são pequenos pedaços de madeira. O macho e a fêmea constroem o ninho juntos, deixando uma pequena abertura para a entrada. O ninho pode durar muitos anos. Então, a historinha do João de Barro aí. João de Barro terminou sua casa, escolheu um poste de rua para fazer um ninho onde morar. O sofá ele fez do algodão que saltou do curativo do menino, que joga bola no terreno baldio da rua. Cada dia ele faz um machucado novo e esquece do anterior. A banheira fez de tampinha de garrafa para guardar a água da chuva. Fez torneirinha de escorrer água até encher. Ele não cabe inteiro na sua banheira, quase pia. É pássaro grande esse João. Primeiro limpa as patas, depois molha as asas e por último refresca o bico. Então nós temos aí duas perguntinhas a respeito do texto que a gente acabou de ler. Na história, o João de Barro usa diversos objetos para mobiliar sua casa. Grife no texto os objetos que ele usou para fazer o sofá e a banheira. Voltem no texto e passem uma linha embaixo, certo? O João de Barro, o ninho dele pode durar muitos anos. Para construí-lo, ele usa barro que seca com o tempo, pequenos gravetos e palha. Sabendo disso, podemos dizer que o ninho é resistente à chuva? Sim ou não? Explique sua resposta. Então, nós vamos pensar e responder aí. Agora, a propriedade dos materiais. O barro, o algodão e a tampinha de garrafa, usados pelo João de Barro, são constituídos de matéria. A matéria tem características, também chamadas de propriedades. Algumas características são gerais, isso é, vale para qualquer material. Por exemplo, todos os materiais têm massa e volume. Vamos entender agora o que é massa e o que é volume. Nós temos dois sacos de alimentos aí. Um pacote de arroz com 5 quilos e um pacote de feijão com 1 quilo. A gente sabe que massa está relacionada à quantidade de matéria que ele apresenta e pode ser obtido por meio de uma balança. Então, esses dois produtos que nós temos aí, a gente comparando os dois, quem é que tem mais massa? O arroz ou o feijão? O arroz são 5 quilos, o feijão 1 quilo. Então, obviamente que é o arroz tem mais massa que o pacote de feijão, né? Pois ele tem uma quantidade maior de matéria. Agora, o que é volume? Volume de objeto está relacionado ao espaço que ele ocupa. Agora, por exemplo, nós temos a mesma quantidade de 1 quilo de algodão e 1 quilo de feijão. Quem tem mais massa? Quem ocupa mais espaço? Dá para ver que é o algodão, mas a quantidade, o peso é o mesmo, tá bom? Só o algodão ocupa mais espaço, por ele ser maior as bolinhas de algodão. Além da massa e do volume, há outras propriedades que são específicas, ou seja, varia de acordo com o tipo de material. Por exemplo, quando colocamos na água alguns materiais, afundam e outros flutuam. Também existem materiais que são resistentes, como a madeira e o ferro. Outras são mais frágeis, como o vidro e o isopor. São essas propriedades que definem o uso desses materiais. Então, aqui nós temos uma experiência. Ah, tia, infelizmente eu não tenho como fazer.
Não tem problema, não precisa se desesperar. É só para entender o que afunda, o que flutua. Eu acredito que a gente já tenha visto isso na televisão, em alguma festinha, a gente já tenha brincado com isso em casa, né? É uma bacia com água, uma bacia funda, né? E a gente coloca lá os objetos, a borracha, afunda ou flutua. Aí vocês, quem tiver a possibilidade de fazer com um ou não precisa ser uma bacia, pode ser um potinho que a mamãe tem em casa, um pote de sorvete, um pote plástico, que for pequeno, pelo menos para colocar lá um lápis, uma borracha e observar um clipe, né, que vocês têm em casa e ver se vai flutuar ou se vai afundar, tá bom? Quem tiver essa disponibilidade. Quem conseguir fazer vai conseguir responder essas duas perguntinhas. Agora, densidade. O que define se um objeto flutua ou afunda na água é a sua densidade. A gente vai explicar a experiência lá. Ó. A densidade de um material depende da combinação entre a massa e o volume, ou seja, quanto maior for a massa em determinado volume, maior a sua densidade. Objetos cheios de ar, como boia e bola, são menos densos que a água e, por isso, tendem a flutuar. Objetos mais densos que a água afundam. Então, objetos mais pesados, a gente coloca na água e ele afunda. Ó. Quando brincamos com uma bola em uma piscina, ela não afunda, porque sua densidade é menor do que a da água. Entretanto, se deixarmos uma moeda cair na piscina, ela afunda imediatamente, pois o material que ela é feita é mais denso que a água. Ela é mais pesada, então ela afunda. No entanto, não é somente a densidade do material com que um objeto é feito que define ele se vai flutuar ou afundar. Também é preciso considerar outros fatores, como seu formato. Por exemplo, ao colocarmos uma pequena bola feita de papel alumínio em um recipiente com água, podemos perceber que ela afunda. Contudo, se fizermos um pequeno barco com papel alumínio, ele flutuará. Então, olha aí, ó. Papel alumínio em formato de bola e de um barco em copo de água. Então, vai depender muito desse fator também, como ele é produzido, como é o formato desse objeto. Isso acontece porque na água existe uma força chamada empuxo. Observem aí o copo, ó, que age no sentido contrário ao peso de um objeto. Quanto mais água é deslocada pelo objeto, maior é a força de empuxo. Na situação representada acima, a bolinha sofre um empuxo menor, pois desloca pouca água. Contudo, quando o formato muda para um barco, ela desloca uma quantidade maior de água e o empuxo fica maior que o peso. Desse modo, o papel alumínio flutua. Então, a gente observa que a gente tem o mesmo material, mas a gente tem formatos diferentes. A bolinha, ela afunda e o barquinho, ele flutua na água, porque vai de acordo com o seu formato, tá bom? Aí nós temos a explicação aí como os navios de ferro flutuam. O ferro é um material mais denso que a água, portanto, ele afunda. Então, como é que é possível que gigantescos navios de ferro flutuem no mar? Você estudou que o formato dos objetos interfere em sua capacidade de flutuar. Mas será que isso é válido para todos os materiais? Aí nós temos um teste aí com massinha de modelar que eu sei que é mais difícil com o que vocês tenham em casa, tá bom? Agora vamos explicar aqui, ó. O formato do casco de navios e barcos favorece a flutuabilidade, porque deixa um grande espaço vazio em seu interior. Então, olha aí, ó, observem aí o casco, né? A parte de baixo do navio. Essa parte de baixo, ela tem um espaço cheio de ar. Observe que quanto espaço existe dentro do casco de um navio de carga. Se ele fosse maciço, certamente afundaria. Se esse espaço aí que está cheio de ar fosse cheio, com certeza o navio ia afundar. Assim, embora o volume do navio seja muito grande, há pouca massa nesse espaço e a densidade do navio como um todo, que é o ferro e ar, fica menor do que a água. Além disso, o formato do casco permite um equilíbrio entre o peso do navio e o empuxo, assegurando que ele não afunde. Vocês veem que ele é meio arredondado, né? Ele não é completamente reto. Agora nós vamos falar sobre a solubilidade.
O que acontece quando colocamos um pouco de sal na água e o mexemos? O sal dissolve-se completamente na água de modo que não enxergamos mais. Por isso, dissemos que o sal é solúvel em água, porque ele se mistura à água, ele dissolve na água, tá bom? Sal e água antes da mistura e sal e água depois da mistura. O sal some na água. A propriedade que as substâncias têm de se dissolverem ou não em determinada quantidade de substância, em geral, a água é chamada de solubilidade, tá bom? A água é considerada um ótimo solvente, ou seja, ela tem a capacidade de dissolver diferentes substâncias. Entretanto, ela não dissolve materiais gordurosos, como ceras e óleos. Os materiais que não se dissolvem completamente em determinados solventes são chamados de insolúveis. Então vamos lá. Tudo que dissolve na água a gente chama de solúvel. O que a gente não consegue dissolver em água, a gente chama de insolúvel. As louças normalmente estão engorduradas e a gordura é insolúvel em água. Então a gente precisa de quê? Do sabão ou do detergente, porque ele permite essa dissolução e com água remove a sujeira e a gordura da louça. É por isso que não lavamos a louça somente com água. Com certeza, se a gente observar aí na casa de vocês e pegar um prato sujo, né, com gordura de comida e jogar só água, o que vai acontecer? Ele vai ficar ainda oleoso, lá gorduroso. A gente não vai conseguir manter ele limpo. Agora, se a gente usar o sabão ou o detergente, com certeza ele vai ficar limpinho, porque o sabão ajuda a remover a sujeira e a gordura da louça, tá bom? Agora, nas próximas páginas 10 e 11, nós temos exercícios a respeito do que a gente acabou de ler e estudar. Número 1. Observe a figura ao lado e repare que alguns objetos estão flutuando e outros estão no fundo do recipiente. Em seguida, faça o que se pede. Faça um X sobre os objetos que são mais densos que a água. B. Circule os objetos que são menos densos que a água. E C. Explique que diferença esses objetos, o que diferencia, esses objetos um dos outros para que alguns deles flutuem e outros afundem na água. Foi o que a gente estudou lá em cima, tá bom? Aqui nós temos o número 2, que a gente tem uma tangerina com casca flutuando na água. Na outra, ela está sem casca. Como é possível explicar o fato da tangerina com casca flutuar na água? E por que a tangerina afunda quando a casca é retirada? Os gomos e a casca da tangerina têm a mesma densidade? Vamos prestar atenção aí. Se com a casca ele flutua e sem a casca ele afunda, eles têm a mesma densidade? A casca da tangerina pode flutuar sobre a água se tiver em formato de concha? Explique como o formato da casca pode influenciar na flutuação. Lembra do navio que eu falei? Então, aqui nós temos mais uma perguntinha. Os primeiros barcos eram feitos de madeira, menos densas que a água. Com o desenvolvimento do ferro e do aço, as embarcações passaram a ser feitas com esses materiais, por eles serem mais resistentes que a madeira. Contudo, muitas pessoas não entendiam como, mesmo sendo tão pesadas, essas embarcações não afundam. Existe até mesmo relatos de marinheiros que se recusavam a entrar nos navios de metal, temendo que eles fossem afundar. Imagine que você voltou no tempo. O que diria para convencer um marinheiro dessa época de que os navios de ferro são seguros? Olha lá o que a tia explicou lá antes, tá bom? Agora nós temos uma imagem aí aqui na número 3, vocês, né, vão convencer. O que vocês falariam para o marinheiro para que ele entrasse nesse navio, tá bom? 4. A imagem ao lado mostra uma mistura de óleo com água. Sobre essa mistura, assinale a alternativa que forem verdadeiras. O óleo, aí olha aí, ó, é mais denso que a água ou menos denso que a água? Ele está flutuando em cima da água. Ele é solúvel ou insolúvel na água? 5. Analise as imagens e escreva se os materiais misturados à água são solúveis ou insolúveis, justificando a resposta. Então, nós temos um corante de água. Ele misturou a água? Presta atenção, ele dissolveu? Ele é solúvel ou insolúvel? Por quê? E o isopor e o pedaço da rocha? Eles estão em perfeito estado ou eles diluíram na água?
tá bom? Então, a nossa aula de ciências fica até aqui. Prestem atenção no vídeo, assistam novamente se for preciso, respondem essas páginas aí, a 10 e a 11. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.